Vamos conversar sobre a quarta temporada de Bridgerton, que já foi confirmada? Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos e falo bastante sobre Bridgerton desde que a série foi lançada. Tem muito conteúdo sobre por aqui, então se inscreve no meu canal, me ajuda bastante e você pode conferir outros conteúdos dessa série e de outros assuntos do mundo do entretenimento também. Vamos ao que interessa então, sem mais enrolações. Vamos conversar sobre a quarta temporada, o que a gente já tem de informação, quem vai ser o protagonista e quais são as minhas teorias e expectativas, tá bem? E olha, primeiro eu queria começar conversando com vocês sobre uma entrevista que a produção da série deu recentemente, dizendo que a quarta temporada ia ficar pronta daqui uns 2 anos. Gente, pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível que vai levar 2 anos pra gente ter uma nova temporada, sendo que é uma história baseada em livros, de certa forma, então você já tem ali um pouco de material base, não tem que criar um negócio do zero, sendo que o elenco já tá todo praticamente escalado, só falta os novos personagens, sendo que são 8 episódios pra produzir. Eu não consigo compreender, não entra na minha cabeça esse processo tão longo pra desenvolver uma temporada. Mas enfim, é o que a gente tem de informação. Provavelmente 2026. Assustador, eu já vou ter 30 anos quando a próxima temporada for lançada. Ei! Mas quem vai ser o próximo protagonista de Bridgerton? Acho que essa é a grande questão que paira na nossa cabeça sempre que uma temporada acaba, né? Quem vem aí? Hoje a gente tem 3 opções, em teoria. A gente tem as opções Benedict, Eloise ou Francesca, que são os 3 irmãos da família que ainda não tiveram as suas histórias contadas e que são mais velhos, né? Porque além deles a gente tem a Hyacinth e o Gregory, que são crianças. Então as histórias deles, se forem contadas, ainda vão levar um tempinho pra chegar até a gente. Temos esses 3 irmãos adultos que ainda podem ser protagonistas de temporadas. A Francesca, definitivamente, não tem a menor possibilidade de ser ela. Porque ela acabou de se casar. Eu fiz um vídeo contando mais sobre a história da Francesca nos livros, falando sobre as mudanças que a série tá trazendo. Esse vídeo ficou bem legal, tá aqui do lado pra vocês assistirem. Mas, basicamente, a gente precisa de mais um tempinho até o momento da história da Francesca. Tem mais sobre ela que a gente pode ver acontecendo antes da gente tá pronto pra assistir a história dela. O que faz com que sobre pra gente Benedict e Eloise. São 2 irmãos que estão desde o começo aí com bastante espaço. A Francesca acabou de ganhar mais espaço, né? São 2 irmãos que já tiveram enredos explorados. Mas eu acho que na minha cabeça é muito claro que a próxima temporada precisa ser a do Benedict. Por quê? Eu acho que vai também, temos indícios disso, mas antes mesmo desses indícios, eu acho que já estava estabelecido na minha cabeça que deveria ser o Benedict. Porque o Benedict, desde a primeira temporada, ele sempre tá inserido nos enredos que não fazem muita diferença, que não levam o personagem pra muitos lugares. É só ele, explorando aventura, explorando, conhecendo outras pessoas que pintam também, ele com amantes, agora ele com essa descoberta da bissexualidade dele. Então ele fica ali em enredos mais de autodescoberta e que não estão ali misturados nos enredos principais da série. A Eloise, por sua vez, ela sempre se encaixou em outras histórias melhor do que o Benedict, por conta da amizade dela com a Penélope, por conta das discussões que ela traz também, porque, por exemplo, a gente viu a Daphne debutando na primeira temporada, e a gente tinha a Eloise como esse contraste, então a Daphne era a filha perfeita, e a Eloise trazia uma outra visão sobre mulheres na alta sociedade no século XVIII, XIX, que a série se passa. Então a gente tem outras possibilidades de histórias, a gente sempre teve outras possibilidades de histórias pra Eloise. A Eloise não é uma personagem que não sabe pra onde ir, ela se encaixa fácil. Vide também, ela ter decidido passar um tempo na Escócia com a Francesca. Coisas podem surgir dessa decisão também. Então está na hora de a gente contar a história do Benedict, porque senão ele vai continuar só sendo um personagem que tá ali e que não agrega pro todo da forma como deveria e poderia. E aí eu acho que o último episódio da terceira temporada confirma pra gente que sim, o Benedict vai ser o nosso protagonista. Porque tem uma conversa muito importante, que parece irrelevante se você não sabe o que tá acontecendo, mas que é muito importante entre o Benedict e a Eloise, onde ela tá falando sobre a ida dela pra Escócia. E aí ela promete pra ele que ela vai voltar em breve, ela não vai ficar longe por muito tempo. E ela diz, a nossa mãe me mataria, não me deixaria perder, ela me mataria se eu perdesse o baile de máscaras dela. Por que isso é relevante? Porque a história do Benedict, a história de amor do Benedict começa num baile de máscaras organizado pela Violet. Então, essa fala da Eloise dá a entender que na próxima temporada casamenteira,
que no caso vai ser a próxima temporada da série também, a gente vai ver no começo um baile de máscaras organizado pela Violet. E se esse baile de máscaras vai acontecer, isso significa que a história do Benedict vai começar e vai ser contada na próxima temporada. No livro, sem muitos spoilers, tá? É mais uma sinopse mesmo, mas se você não quiser saber de nada, de repente sai desse vídeo. Mas no livro, o Benedict conhece uma mulher misteriosa que tá usando uma máscara nesse baile, ele fica obcecado por ela, e aí eventualmente ele descobre que é a Sophie, que essa mulher é a Sophie. Ele demora bastante pra descobrir, porque na verdade ele se apaixona pela Sophie também, ele fica com esses dois amores, até perceber que na verdade os dois amores são um amor só. E a Sophie, ela é a filha ilegítima de um nobre, e aí, portanto, ela acaba sendo bastante maltratada pela esposa desse nobre, que pratica agressões verbais e até físicas com ela também, e que transforma ela numa criada. Ela acaba sendo uma criada da casa, da família dela, né, do pai, por ser uma filha ilegítima. Então meio que existe essa proibição também ali no relacionamento da Sophie com o Benedict, porque, em teoria, ele também precisa se casar com uma lady da alta sociedade, uma mulher que faça parte da nobreza da alta sociedade. E aí, no meio do caminho, ele descobre que a Sophie, porque ele tá se apaixonando, também é a mesma pessoa, a mesma mulher do baile que tinha chamado a atenção dele. Essa é a sinopse, em resumo, da história do Benedict. E a gente não sabe, óbvio, se a série vai ser fiel em relação a essa história ou não. A série desenvolveu, na terceira temporada, a bissexualidade do Benedict. Também era algo que tava pairando ali na história desde o começo. Às vezes a gente tinha a sensação de que, nossa, talvez de repente ele também gosta de homens. E a série realmente se aprofundou nessa ideia. Ele, na verdade, tem um caso com uma mulher, e aí ele participa de uma homenagem com outro homem e percebe que ele também sente prazer estando com homens, né? Basicamente isso, mas ele não teve nenhuma experiência dele só com um homem. Sempre foi ele, um homem e outra mulher, que foi a Lady Tilly Arnold, né? Então, isso aqui aconteceu. Show. Sei que muita gente não gostou por causa da infidelidade em relação aos livros, mas eu acho que no fim das contas, isso não muda nada. Ele ser bissexual ainda faz com que uma das possibilidades dele seja gostar de mulheres. Ainda a Sophie pode existir da mesma maneira. Bissexual, a sigla não é em LGBT, não é de biscoito, né? Não é o que dizem. Então, acho que não necessariamente a bissexualidade do Benedict faz com que não exista a possibilidade da Sophie existir. Na minha cabeça, inclusive, eu acho que a série vai trazer a história da Sophie. Porque eles tiveram essa decisão ousada de transformar o gênero do par romântico da Francesca, né? Então é Michaela ao invés de Michael. Já falamos sobre isso no vídeo que eu indiquei pra vocês. Mas é fácil você mudar o gênero, é fácil entre aspas, né? Você mudar, fazer essa mudança, tomar essa decisão pra uma temporada que ainda não está confirmada e que, quando acontecer, ainda vai, e que se for confirmada, ainda vai levar uns 4, 5 anos no mínimo pra acontecer. Porque a gente vai ter a do Benedict, a gente vai ter a da Heloise antes da Francesca, eu tenho certeza disso. Então, é muito fácil você se comprometer com uma coisa que ainda tá muito longe, tá muito incerta. Bridgerton fazer agora uma temporada LGBT? Não sei se eles teriam essa coragem. A possibilidade de fazer um Sofio, né, que é o que as pessoas estavam falando no Twitter. Eu genuinamente acho que a gente vai continuar com a história da Sophie, mas eu não sou da produção de Bridgerton, então também não posso garantir, né? Uma outra teoria que também existe já há bastante tempo no fandom é a de que a Sophie seria uma criada e uma filha legítima da família Cowper. Então, portanto, ela seria meia-irmã da Cressida. E aí isso justificaria também a grande relevância que esses personagens têm tido ao longo dos anos. Eu gosto dessa teoria, acho que ela é possível acontecer. Talvez por conta disso a gente também tivesse a série encontrando uma forma de trazer a Cressida de volta pra alta sociedade, porque a gente viu que ela foi, de certa forma, banida pelos pais, né, da alta sociedade por conta de tudo que aconteceu com ela nessa terceira temporada. E ela poderia encontrar uma forma de voltar e e essa história fazer sentido, né, a Sophie sendo uma criada ali da família que ninguém nunca viu, que tá sempre escondida, que não faz parte da vida em sociedade. Acho que é possível, acho que seria muito legal, porque a gente já conhece também os personagens que vão fazer parte da história dela, ao invés de novo, ter que inserir novos personagens, deixar outros personagens pra trás. Eu acho que seria muito inteligente da série se aproveitar da existência desses personagens e fazer histórias que se complementam. Ia trazer um pouco mais de harmonia pra essa história. Então eu gosto dessa teoria também. Então, sobre o protagonista da temporada, é isso. A gente vai ter o Benedict, eu tenho quase certeza. A série pode surtar e dizer, não, na verdade vai ser a Heloise que vai ser a protagonista. Pode, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o próximo protagonista é o Benedict. Vai ser o Benedict. E aí, o que isso significa
pros outros personagens da série. Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Então a temporada acabou com a Francesca indo pra Escócia e a Heloise indo com ela. E eu pensei em várias coisas pra esse núcleo. Porque uma coisa que esses três personagens têm em comum, né? Então, o Benedict, a Francesca e a Heloise, é que as histórias deles meio que se passam um pouco mais fora da alta sociedade. A do Benedict nem tanto. Mas a da Heloise e da Francesca, a Francesca está na Escócia. A Heloise está, quando ela, né, começa a história dela, ela foge pra ir pra casa do Sir Philip, que também é afastado. Então, o par romântico da Heloise é o Sir Philip, que apareceu lá na primeira temporada, acho que ele apareceu na segunda também brevemente, que é o cara que se casa com a Marina. Enfim, a gente não precisa entrar nesses detalhes. De qualquer maneira, o que eu tô dizendo é, essas duas histórias se passam afastadas. A gente não tem muita presença de outros personagens, o que dificultaria um pouco para as histórias delas se passarem na série, porque daí a gente fica com personagens faltando, né? A gente teria foco só nos casais, ou a história seria modificada para os casais, na verdade, teriam suas histórias contadas em Londres mesmo. Tudo isso são possibilidades, mas eu achei interessante a ideia da Francesca e da Heloise na Escócia, porque a Heloise até pode voltar pro baile, tá ali presente, e acabar decidindo voltar pra Escócia também, e coisas podem acontecer num núcleo separado. Então a gente sabe que a Francesca, cuidado com os spoilers do livro da Francesca agora também, né? Mas a gente sabe que a Francesca perde o seu primeiro marido, e aí, portanto, ela se apaixona novamente. No livro, pelo primo dele, o Michael. Na série, ao que tudo indica, pela prima dele, a Michaela. Mas a gente precisa ver, seria interessante a gente ver, não necessariamente a gente precisa, né? Seria interessante a gente ver a Francesca passando por isso, a Francesca perdendo o John. A Francesca, inclusive, tendo uma dificuldade de engravidar, que é algo que é relevante pra história dela, que a gente tá preocupado porque agora a gente não vai ter tanto isso com força por conta da mudança de gênero do protagonista, né? Então agora é uma mulher ao invés de um homem. Mas isso pode aparecer no casamento dela com o John. Ela pode estar passando por uma situação infértil, ela pode estar tentando ter filhos e não conseguindo, isso pode ser uma grande questão pra ela. E pode aparecer já na próxima temporada. E a Heloise tendo essa conexão com a Escócia, estando ali com a Francesca, as duas podem ter uma relação de muita amizade, proximidade, irmandade mesmo, com as suas irmãs, né? Por conta disso. Então a Heloise pode ser um apoio pra Francesca na hora do luto, na hora da perda do bebê, na hora, enfim, do que quer que a série construa pra essa personagem. A Heloise estar lá pode ser bom. E se isso acontecer já na próxima temporada, algumas dessas coisas, né, isso também pode fortalecer a Heloise pra ela decidir que de repente ela também quer uma vida casada e com filhos, uma vida que ela sempre olhou com olhos ruins. Acho que a relação dela com a Francesca pode ajudar a construir isso pra personagem. Além disso, eu acho que a gente não deve desconsiderar a possibilidade da série decidir fazer uma temporada conjunta para as duas personagens. Eu acho que isso é uma possibilidade. Até agora, é um irmão por temporada, e eu acho que talvez a série continue assim. É uma das séries mais bem-sucedidas da Netflix, não vejo a série sendo cancelada. Os fãs às vezes falam dos livros, é porque tantas mudanças vai fazer a série ser cancelada. Não vai, porque não é isso que importa. Não importa o que as pessoas estão falando ou achando da série. Importa se as pessoas estão assistindo a série, e Bridgerton é uma das séries mais vistas, se não a série mais vista atualmente da Netflix. Mas a gente só tem até a quarta temporada renovada, a gente não tem outras temporadas ainda renovadas. Pode ser que a Netflix vire e fale, não, vamos, então depois que acabou a quarta, vamos fazer só mais uma. Quinta temporada é a última. E aí, de repente, Netflix pode fazer uma temporada da Heloise e da Francesca em conjunto. E aí, se isso é uma possibilidade, de repente pode ser que a Heloise descubra que o Sir Philip e a Marina estão ali em um lugar perto da Escócia. Não sei, a gente não sabe exatamente onde eles estão. Eu não me lembro exatamente pra onde eles vão na série, se é dito o nome do lugar onde eles vão morar no interior. Pode ser que de repente, coincidentemente, nossa, olha aqui, eles estão aqui perto da Escócia. E aí, por isso, a Heloise, então, se reconecta com a Marina, ou antes, ou depois do que acontece com a Marina acontecer com a Marina, né? Porque ela também é uma personagem que morre nos livros. Mas ela se reconecta, ela, na verdade, se conecta, né, com o Sir Philip dessa maneira. E aí a gente poderia ter as histórias ali meio em paralelo. Sendo uma temporada para as duas ou não, sendo duas temporadas, cada uma tendo a sua, ainda assim acho que as histórias delas conseguem se comunicar, agora que a gente sabe que a Heloise tá passando tempo na Escócia, e as duas histórias acontecem um pouco mais afastadas. De repente, a gente pode ter alguma mistura disso tudo. A série pode criar uma maneira de contar essas histórias um pouco misturadas, um pouco combinadas também, mesmo tendo cada uma sua temporada ou não. De repente, a Francesca pode passar na quarta temporada
por esse processo de talvez, né, ter dificuldade pra ter filho e tudo mais, nananã. E aí, sei lá, vai que a Michaela também se casa e tem um filho, e daí, quando ela se relaciona com a Michaela no futuro, nossa, ela se torna mãe do filho da Michaela, apesar de não ter tido seu próprio filho biológico. E é algo com o qual a Heloise vai conseguir se identificar, porque a Heloise também se torna mãe dos filhos da Marina com o Sir Philip, né? Ela cria eles depois que os dois começam um relacionamento, porque eles perderam a mãe muito cedo. Então tudo isso aqui pode se conversar. Na minha cabeça faz sentido. Eu não sei o que vocês acham, mas tô aqui surtando com teorias. A ideia desse vídeo é essa. E aí, então, a morte do John poderia ficar pra quinta temporada. Então, Francesca e o problema da gravidez na quarta, e na quinta, a morte do John, e a Heloise dando esse suporte, as duas estando meio... Eu não sei. Tô aqui, pensando. É isso que eu tenho pra dizer sobre essas coisas, pensando na próxima temporada, né? Pensando num futuro próximo na série. Agora, vamos falar de outros personagens cujas histórias meio que já foram contadas e a gente não sabe exatamente pra onde eles vão. Então, assim, Colin e Penelope. É um pouco difícil pra mim pensar no que a série vai fazer com eles, mas a gente sempre tem a Lady Whistledown, né? Agora que a Penelope é assumidamente a Lady Whistledown na sociedade, ela vai continuar presente. E eu acho que a série consegue facilmente criar narrativas pra isso, mas eu não sei exatamente quais seriam essas narrativas, né? O meu medo é eles entrarem nesse limbo de casais cujas histórias já foram contadas, e aí, portanto, então, eles não têm quase espaço nenhum de tela, que é o que aconteceu com o Anthony e com a Kate nessa temporada. Inclusive, na mesma entrevista que eu já mencionei nesse vídeo, a produção da série também diz, porque a gente quer que a Simone Ashley e o Jonathan Bailey continuem na série, a gente quer continuar contando histórias pra eles, se as agendas permitirem, temos planos pra eles na quarta temporada. Ah, sim, então tá bom, vai nos avisando. Eu não acredito mais em nada do que a produção dessa série me diz, porque disseram a mesma coisa sobre esse casal na terceira temporada, e eles fizeram papel de figurante. De vez em quando apareceu aqui, a gente não viu nada deles, a gente não viu o casamento deles na tela, a gente não viu a lua de mel deles, a gente não viu a segunda lua de mel, a gente não viu eles engravidando, descobrindo que estavam grávidos. Nada a gente vê. A gente não vai ver também o parto do filho deles, porque já tá lá na Índia. Então nada pra este casal aparece nessa série. Não sei qual é o problema, qual é a dificuldade. Mas também não dá pra reclamar muito, porque a outra alternativa também era sumir com os dois, tal qual sumiram com a Daphne e com o Simon, que não tem perspectiva nenhuma de aparecerem novamente no futuro da série. Então, é isso, né? Então é isso aí que a gente tem em relação a essas coisas. Outro casal que já teve essa história contada e que eu acho que em algum momento isso vai respingar em Bridgerton é a rainha Charlotte e o rei George. Então a gente teve a minissérie deles. E aí agora que a rainha não tem mais essa rixa com a Lady Whistledown e essa vontade de descobrir a identidade, de estar ali realmente sempre batendo de frente, como isso foi resolvido já, uma alternativa na minha cabeça é a série contar pra gente sobre a morte do rei George. Acho que isso pode aparecer em algum momento próximo, né? Então, até o momento, ele tá vivo, mas ele tá muito debilitado, ele tá maluco, né? O Mad King, né? O rei louco, que é o apelido que ele tinha. Mas a gente pode ver a rainha lidando com isso, lidando com realmente agora a morte do rei e o quanto isso pode, enfim, impactar ela ou não. Porque a gente teve a rainha Charlotte, a minissérie, e a gente não vê muito da relação, a gente não vê nada da relação da rainha com o rei George nessa terceira temporada, que era uma coisa que eu achei que pudesse acontecer. Falando em spin-offs, eu ainda acho que é muito possível a gente viver um spin-off da história da Violet jovem com o Edmund, a história de amor deles, e eu acho que se fosse acontecer, teria que ser agora. Então a gente teve Rainha Charlotte ano passado, terceira temporada de Bridgerton agora, nesse ano. 2025, de repente, um spin-off da Violet, e aí 2026 a temporada do Benedict. Acho que funciona, porque isso também pode trazer abertura pra gente contar a história da Violet tentando novamente se relacionar com outras pessoas. A gente já viu ela interessada no Lord Marcus Anderson nessa temporada, irmão da Lady Danbury, mas isso ainda não foi desenvolvido. Talvez seja no futuro, talvez seja desenvolvido num spin-off, ou talvez seja desenvolvido na quarta temporada da série. E quero ver pra onde isso vai. Acho que tem um material riquíssimo pra gente abordar aqui sobre, enfim, amores verdadeiros e depois descobrir novos amores na velhice, né? Acho que, enfim, existem possibilidades e acho que pode ser legal. Tirando todos os personagens sobre os quais a gente já conversou, temos alguns outros que vão, inevitavelmente, ficar um pouco soltos na próxima temporada e a gente tem que ver o que a série vai fazer com esses personagens. Um deles é a Lady Danbury. Acho que ela acaba se encaixando facilmente, tipo assim, na primeira, ela tem a conexão dela com o Simon, porque ela era muito amiga da mãe dele. Na segunda,
é ela quem traz a família da Kate e da Edwina pra alta sociedade. Agora na terceira, ela estava envolvida ali com a história do irmão e da Violet. Então é uma personagem que a série tá sempre encaixando nas histórias, e acho que pode encaixar numa quarta também. A gente tem os Mondrakes, que tiveram bastante espaço nessa temporada, mas, de novo, eu não sei o que a série pretende fazer com eles, quer levar esses personagens pra onde, se eles não fazem diferença no todo da história. E aí a gente tem os Featheringtons também, que agora estão na corda bamba, né? Porque até então eles tinham motivo pra estar muito presentes, porque a gente tava vendo ali a história da Penélope, e essa temporada especificamente contaria a história da Penélope, então eles estavam ali. A partir de agora, não sabemos o que a série pretende fazer com eles, mas eu acho que eles tiveram um bom enredo na terceira temporada. Eu gostei muito das histórias das três personagens, além da Penélope, né, da mãe, né, da Portia, e das duas irmãs. Eu gostei bastante da presença delas nessa temporada, muito mais do que nas temporadas 1 e 2. E acho que elas podem continuar aparecendo, mas talvez com não tanto destaque, já que, a partir de agora, a Penélope ainda vai ser parte disso tudo, mas talvez com um pouco menos de destaque, considerando todas as coisas. E essas aqui são as minhas teorias e pensamentos e expectativas, de repente, pra quarta temporada. Não só pra quarta temporada, mas para o futuro de Bridgerton ao longo dos próximos anos. Quero saber se vocês têm teorias, se vocês têm opiniões, então me contem nos comentários pra gente continuar conversando. E fiquem de olho nos próximos vídeos de Bridgerton aqui do canal. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!